Olá, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Shalom Adonai. Hoje o vídeo da semana tá um vídeo muito especial. Vai valer a pena dar uma conferida nele, repassar para os amigos, porque eu vou falar sobre os falsos cristos, os falsos profetas, os enganadores, aqueles que virão até nós se passando por tudo aquilo que aparenta ser Deus, mas não é Deus. Deus abençoe esta vida, guarde, proteja, livre, em nome de Jesus Cristo, que haja paz, salvação, cura, remissão e autoridade na unção de Jesus sobre esta vida. Esta é nossa oração em nome de Jesus e Deus te abençoe. Amém? Com saudade de vocês, na questão de estar presente. Nós que trabalhamos com missões, estamos sempre visitando as igrejas e trabalhando muito para atender as necessidades daquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida através da vocação. Amém? Eu acredito que você ficaria muito triste se você fosse enganado espiritualmente falando por alguém que chegou, apresentou ser aquele homem, aquela mulher cheia do poder de Deus, e quando você começou a perceber que tinha alguma coisa errada, você viu que não era bem assim as coisas, e isso te trouxe um dano muito grande espiritualmente falando. Eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1. Tem diversos textos que falam sobre isso, mas eu quero falar um específico aqui sobre o apóstolo Paulo, que diz assim, Gálatas capítulo 1, o verso o 6 em diante, que diz assim: admiro-me de que tão depressa estejais vos desviado daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora reitero, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que se uma outra pessoa chegar e pregar um outro evangelho que não foi esse, que no qual Cristo, através dele, nos ensina pelos rudimentos da fé, seja um amaldiçoado. A questão é que hoje muitos têm se passado por homens de Deus e mulher de Deus e até falam coisas que está escrito na Bíblia. E a Bíblia já nos deixa alertado sobre isso em Mateus capítulo 24, verso 23 em diante, Lucas capítulo 1, verso 12, né? Nós vamos encontrar isso também no livro de Marcos capítulo 13, do verso 5 em diante. Vamos encontrar isso em Apocalipse capítulo 3, nas cartas onde o próprio Senhor falou para João acerca dos nicolaítas, acerca dos enganadores, daqueles que estavam vivendo vida dupla na igreja, como na igreja de Sardes, como na igreja de Tiatira. É muito importante nós estarmos olhando para a palavra de Deus. Quero vos lembrar também que em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 em diante até o 15, nós vamos ter uma narrativa bíblica trazida com muita profundidade para nós, para entendermos que o nosso adversário não é de se admirar que ele se transforme em um anjo de luz e possivelmente engane um escolhido, um eleito. E a eficácia desses enganadores, que são esses fraudulentos, terão a sua resposta no momento certo, e de mal a pior, esses daí vão cada vez enganando e sendo enganados. Palavras de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A questão é que muitas vezes essas pessoas conseguem adentrar a nossa cidadela e com isso eles colocam coisas e trazem muitas confusões, sedições, emulações, disseminando questões que Deus não operou. Todo falso profeta, ele esconde o seu passado, ele não tem testemunho e ele não faz questão de viver a verdade. Quando nós analisamos essas questões, esses requisitos,
fica muito fácil de perceber o porquê que aquela pessoa está fazendo isso. Quero vos lembrar que em João, o capítulo é o 8, versículo 18, é o 7 18, vamos dar uma conferida aqui, para não falhar nesse texto, que vai falar que aquele que busca o seu reconhecimento não vem de Deus, mas aquele que busca... João capítulo 7, versículo 18, que diz que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que lhe enviou, este é verdadeiro e contra ele não há injustiça. Falar a verdade, ela tem um preço, e esse preço é de ter intimidade com Deus e buscar viver uma vida reta com Deus. Então, meu irmão, esteja muito atento, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, então surgirão muitas pessoas com pensamentos enganadores só para chegar, arrancar dinheiro, querer morar na sua casa, querer usufruir do seu trabalho, querer trazer conflitos, contenda. Vigie, porque o nosso adversário está rugindo como um leão ao derredor daquele o qual ele dê oportunidade para que possa ser tragado. 1 Pedro, capítulo 5, verso 9. É muito importante nós estarmos cientes que temos uma batalha muito grande, muito grande. Amém? O versículo é 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Sede sóbrios. O que é estar sóbrio? Está vigiando, está observando, está de sentinela. Satanás tem se levantado muito. Os lobos estão aí. E tem uma condição muito especial para que isso aconteça: a falta de fé e a falta de preparo espiritual. Muitos não oram por discernimento para que Deus desmascare as obras das trevas. Quero vos lembrar que em 1 João 3,8 diz que quem peca procede do diabo, pois ele nunca se firmou na verdade. Desde o início o diabo vem fazendo tudo que é errado, mas para isso se manifesta Jesus, para desfazer as obras das trevas. É muito importante você estar alinhado com Deus. O Espírito Santo de Deus revela o profundo e o escondido. Ele sabe quem está nas trevas e com ele mora a luz. Palavras de Daniel, capítulo 2, versículo 22. É importante também analisar tudo. Não agir por emoção, mas agir por razão. Nós não devemos fazer as coisas nessa questão do campo espiritual emocionado, não é porque o fulano fala em língua que ele está cheio do Espírito Santo. Ou vós não sabeis que o diabo também pode fazer essas coisas. Olha o texto de 1 João, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, que diz que nós devemos provar os espíritos para saber se eles verdadeiramente vêm de Deus. Olha a questão de Romanos, capítulo 8, do verso 14 em diante, a questão do Espírito que testifica acerca de nós, acerca daquele que está em nós, que é Deus. Então tome muito cuidado. Jesus falou muito sobre os enganadores, aqueles que surgiriam usando o seu nome, fariam prodígios, sinais no céu, na terra, milagres. Aí você pode dizer, mas pastor, quem faz milagre não é Deus? Irmãos, o diabo também pode fazer milagre. Ele tem poder espiritual para se transformar em um anjo de luz. Meu amigo, nós temos que estar bastante atento, porque o nosso Senhor, nesses últimos dias, tem nos alertado. Eles estão perto, eles têm visitado as nossas casas, vindo às nossas igrejas, eles têm falado como cordeiro, mas eles são lobos devoradores, estão atrás só de trazer divisão, contendas, brigas, difamações, prostituições, adultério, tudo aquilo que é aquele pacote do inferno para destruir aqueles que estão buscando a palavra de Deus. Então eu deixo essa mensagem, esteja atento. Nenhum homem de Deus vai fazer uma campanha na tua igreja para arrancar dinheiro, vai inventar um sonho para você pagar algo para ele, vai aceitar dinheiro por questões que envolvem coisas seculares. Não, a Bíblia não dá margem para isso. O homem de Deus, ele ora por você, te abençoa, e aquele que está no céu, que conhece todas as coisas, é com ele que nós iremos prestar conta e receber dele ainda em vida tudo aquilo que plantarmos. Ou vós não sabeis que Deus não se pode se zombar ou ser enganado, pois tudo que o homem plantar, também isso o homem colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então esteja mais atento, esteja mais cheio da graça,
esteja apercebido de tudo. Ore, busque ter intimidade, discernimento com Deus. Não se pode enganar o Espírito Santo de Deus. Se você está nele, ele está em você e você dá bons frutos, porque sem ele nada nós podemos fazer, nada. O Espírito Santo é nosso melhor amigo e ele revela o profundo e o escondido, sabe de todas as coisas. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Esse é o Espírito que habita em nós, que testifica acerca do Deus Todo-Poderoso que está conosco. Então fica esta mensagem. Ore para que ninguém lhe engane, para que o diabo não se transforme naquilo que você deseja. Porque tem coisas que ao homem parecem ser boas, mas o coração do homem é a coisa mais enganosa. Eu quero finalizar esse vídeo lendo esse texto de Jeremias. Amém? Jeremias, que é o profeta que fala muito sobre isso, conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conheceu ou conhecerá? Resposta do versículo 10, olha o que Deus fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo o caminho e segundo o fruto das ações das suas obras, segundo o fruto de cada um. Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a tua vida, te dê uma boa semana de paz, de alegria. Continue orando pela minha vida, pela minha família, os meus filhos, minha esposa. Eu estou orando por você. Breve Jesus está voltando e nós estaremos junto com Ele na glória para todo sempre. Fica na paz do Senhor Jesus. Não há derrota que nos derrote, em nome de Jesus, que nascemos para vencer.